Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? A live foi maravilhosa, né? 10 de setembro aí, né? Foi comemorado a prevenção contra o suicídio, né? A gente tem que falar sobre isso, é importante, né? É um problema de saúde pública muito grande. Mas vamos falar então sobre as medicações, gente. O assunto da medicação é um assunto muito extenso, tá? Então, vou tentar ser o mais rápido possível, não vou tentar ser o mais rápido não, vou falar tranquilamente para não faltar nada. Eu quero agradecer a doutora Cláudia Ribeiro e o doutor Antônio Faxini, psiquiatra, por essa live que foi tão magnífica. Muito obrigada, gente. Nossa, foi muito bom. Vocês gostaram? Ah, que bom, fico feliz, viu? Ó, as regras são as mesmas. Gravando, falando com vocês, olhando para lá, ata das empresas e comunidade. Tá bom? Então vamos à nossa resenha. A nossa resenha da live do dia 10, que foi linda demais. Aprendemos muita coisa. Vamos nessa? Então vamos nessa, gente. Assim como a psicoterapia, os antidepressivos, eles fazem parte fundamental do tratamento da depressão, né? E eles visam aliviar os sintomas e prevenir a recorrência dessa doença chata pra caramba, né? Doença de saúde pública, né? Muitas pessoas vivem com a depressão, né? As opiniões, elas vão variar sobre a eficácia dos antidepressivos no alívio dos sintomas da depressão. Algumas pessoas acreditam que funcionam e outras pessoas acreditam que os antidepressivos são essenciais. Mas como acontece com muitos outros tratamentos, né? Esses medicamentos, eles ajudam em algumas situações, mas eles não vão ajudar em outras situações. E a gente vai ver o porquê disso. Quais situações são, né? Os antidepressivos são uma opção para depressão moderada, grave e crônica. Geralmente, elas não são para formas de depressão leve. Não é moderada, grave e crônica. Crônica é a persistente. Tá? Nós estamos falando sobre depressão persistente e sobre o pensamento suicida. Como as medicações podem interferir nisso aí, tá bom? Mas né? E a gente tem que discutir os prós e os contras dos antidepressivos com o médico. Então, converse com seu médico sobre isso. E o principal objetivo, gente, do tratamento com antidepressivo é aliviar os sintomas da depressão grave, como se sentir assim muito deprimido, exausto, e evitar que esses sinais e sintomas retornem, né? Eles visam fazer com que você se sinta emocionalmente mais estável, e vai te ajudar a seguir uma rotina diária normal, né? Uma vida normal. Eles também são usados para aliviar sintomas como inquietação, ansiedade, problema de sono, além de prevenir pensamentos suicidas. Os antidepressivos, gente, eles são frequentemente combinados com psicoterapia. Muito importante combinar o tratamento da depressão com antidepressivos com a psicoterapia, tá bom? Mas quais são esses antidepressivos que estão disponíveis aí pra gente? Existem vários medicamentos para o tratamento da depressão, né? E eles podem ser divididos em diferentes grupos. E a gente tem esses grupos de antidepressivos mais comumente usados no mercado, que a gente fala dos antidepressivos tricíclicos, que são os antidepressivos mais antigos, né? A gente dá o nome dele de ADT, e os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, que é o ISRS, e os de recaptação de serotonina e noradrenalina, que a gente diz que é o IRSN, e um S minúsculo, tá bom? Os tricíclicos são os que estão no mercado há mais tempo aí, como eu falei, né? Eles são considerados antidepressivos da primeira geração.
são os mais velhos, né? E os de recaptação de serotonina e noradrenalina são os antidepressivos de segunda geração, tá? Olha, os tricíclicos, a classe desses medicamentos, gente, elas contêm, por que fala, né, tricíclicos? Porque elas contêm uma estrutura molecular de 3 anéis, né, e são usados, né, para tratar a depressão e atualmente aumentar os níveis de noropinefrina, né, noropinefrina e serotonina no cérebro. É isso que esses medicamentos fazem. Eles vão aumentar esses hormônios aí, né? Isso é importante. Mas quais são essas medicações da triciclo, né? Tricíclicos. Quais são essas medicações que estão aí no mercado já faz tempo? São a amitriptilina, o clomipramina, desipramina, o doxapina, imipramina, nortriptilina e protriptilina. Pois é. E os inibidores seletivos da recaptação da serotonina e os da recaptação da serotonina e noradrenalina são ambos considerados assim antidepressivos, como eu já falei, de segunda geração, e essa classe é caracterizada por ter uma ação com menos efeitos colaterais, entendeu? A segunda geração é a classe mais jovem aí de antidepressivos. Existem também, gente, os medicamentos, os trazodona, tianeptina, bupropiona, angomilatina e lítio. Essas medicações, elas não pertencem a nenhum grupo, tá? Nenhum grupo das medicações antidepressivas, né? Mas a gente tem que falar de um spray nasal com ingrediente ativo de escetamina, é o cetamina que nós vamos falar dele daqui a pouco, né? Ele também está disponível, podendo assim ser usado em situações de emergência, ou se outros antidepressivos ali não forem eficazes o suficiente, né? Quando uma pessoa tem uma crise muito grande, ela vai para o hospital aí, e aí eles têm essa condição aí de ajudar esse paciente com depressão, né? Nós vamos falar sobre a cetamina daqui a pouco. Mas assim, em que consiste o tratamento desses antidepressivos, né? Geralmente, os antidepressivos, eles são tomados diariamente. Eles vão iniciar com uma dose baixa, que será aumentada. E o objetivo, nas principais semanas e meses, é aliviar os sintomas. E sempre que possível, gente, fazer com que a depressão desapareça, tá? Esse é o objetivo. Se esse objetivo, uma vez alcançado, o tratamento é continuado pelo menos de 6 a 12 meses. E essa terapia de continuação, gente, ela é muito necessária para impedir o retorno dos sintomas da depressão. Às vezes a medicação é tomada assim por mais tempo para prevenir as recaídas. As recaídas, elas existem, né? E a duração do tratamento também depende de como esses sintomas vão continuar a se desenvolver ao longo do tempo e da probabilidade dessa depressão retornar. Algumas pessoas tomam um antidepressivo por muitos anos, sabe? E se bobear aí até no fim da vida, viu? Gente, mas é muito importante, nossa, você consultar o seu médico regularmente, o seu psiquiatra, ao tomar antidepressivos. Vocês vão poder conversar sobre a melhora dos sintomas e a existência dos efeitos colaterais. A pessoa que tem depressão, ela tem que ter em mente, ela tem que ter a consciência de que ela tem que ter contato com o seu psiquiatra. E qualquer problema, efeitos colaterais assim graves, ela tem que falar com o médico. O médico, ele pode verificar os níveis da substância dos antidepressivos no seu sangue, solicitando exames laboratoriais.
incluindo a quantidade e vai incluir ali a quantidade desses antidepressivos na sua corrente sanguínea, né? Extremamente importante avaliar como é que tá esses antidepressivos aí na sua corrente sanguínea. A dose, ela vai ser ajustada se necessário, se o médico achar necessário. E em hipótese alguma você deve reduzir a dose ou interromper o uso do medicamento por conta própria. Se você fizer isso, o seu problema de depressão, os seus sintomas vai piorar drasticamente. Vai piorar e muito, tá? Mas como é que é isso? Como é que a gente assim interrompe esse tratamento com os antidepressivos, né? Quando o paciente está no final do tratamento, essa dose, gente, ela é reduzida, né? Ela é reduzida gradualmente ao longo de 8 a 12 semanas. Então leva um período longo aí para fazer essa redução. É claro que temporariamente você pode sentir problemas de sono, náuseas, inquietação, né? Quando você dá o início à diminuição, ao desmame desses antidepressivos, né? Mas assim, esses sintomas, gente, esses sintomas que você pode sentir, geralmente eles vão começar dias depois que você começou a fazer o desmame e vão desaparecer assim novamente após 2 a 6 semanas, tá? Isso pode acontecer. Mas se acontecer, os médicos, eles podem aumentar a dose de volta à dose original em que você estava tomando essa medicação. E em seguida, fazer de novo esse desmame, né, do uso dessa medicação em etapas menores, né? O objetivo, a função é fazer você diminuir o efeito colateral desses sintomas, para que eles não te prejudiquem tanto, porque é difícil, né? É muito difícil. Gente, esses sintomas são especialmente, eles são assim, prováveis, eles acontecem, né? Principalmente se você parar de tomar os antidepressivos por conta própria, repetidamente. Ah, decidi tomar, não vou tomar mais a partir de hoje. Você está querendo piorar a sua situação, né? Mas assim, portanto, assim, o uso dele só deve ser interrompido rapidamente se os efeitos colaterais forem assim gravíssimos, né? E o médico tem que ser consultado, né? Interromper o uso da medicação assim que você começar a se sentir melhor vai aumentar o risco da depressão, vai aumentar o risco da recaída dessa depressão. Não interrompa o tratamento com antidepressivo se você já está se sentindo bem. Não faça isso, porque a recaída vai vir com força total. Essa depressão vai retornar muito pior, tá? É importante, gente, eu tô sempre falando isso, conversar com o médico regularmente sobre como você se sente durante o desmame dessa medicação. É importante. Você viu como é que as etapas são extremamente significativas? Antidepressivo não é um medicamento qualquer, não. Não é, tá? Após essa interrupção, gente, o paciente ele tem que verificar se os sintomas vão permanecer ali durante ainda uns 6 meses. É um paciente com médico, é um trabalho em equipe, duplo, né? Um trabalho em dupla, para que tudo dê certo. Muitas pessoas com depressão não conseguem melhorar porque fazem errado, tá? Sem passar a mão na cabeça, vamos falar a realidade? Vamos falar a realidade, né? É claro que existem aquelas pessoas que realmente têm problemas com os antidepressivos que não funcionam de jeito nenhum. Essas pessoas existem, tá bom? A gente tem que entender qual paciente nós estamos tratando. O histórico de vida dela é extremamente importante para isso, tá? Gente, existem muitas medicações
medicações diferentes para tratar a depressão. Mas é difícil prever qual o medicamento específico vai ajudar o paciente X ali. Né? Os médicos geralmente eles sugerem primeiro tomar um medicamento que eles vão considerar assim, mais eficaz e relativamente bem tolerado por esse paciente. Se não ajudar tanto quanto o esperado, é possível mudar para um medicamento diferente. E às vezes, gente, é necessário experimentar várias medicações diferentes antes de encontrar aquela que vai funcionar com você. É assim, é um estudo, sabe? A gente tem que ver o que realmente vai funcionar com a gente, né? Os antidepressivos estão aí, mas o ser humano é uma incógnita, né? Tem muita coisa a se saber ainda, né? Mas os estudos, gente, eles demonstram que o benefício geralmente vai depender da gravidade da depressão dessa pessoa. Quanto mais grave a depressão, maiores serão os benefícios. Isso é fato, tá? Os antidepressivos, eles são uma opção para depressão crônica, moderada e grave. Lembra que eu falei lá em cima? Eles vão ajudar assim muito, mas muito pouco na depressão leve ou não vão ajudar é nada. Como é que se cuida de uma depressão leve aí? Alimentação saudável e exercício físico, tá? É assim que se trata uma depressão leve. Uma psicoterapia aí também vai ser legal, né? Mas os diversos antidepressivos, gente, já foram comparados em outros estudos. Sempre está tendo estudos que vão comparar essas medicações. No geral, os antidepressivos tricíclicos e os ISRS, IRSN, né, comumente assim utilizados, eles vão demonstrar ser igualmente eficazes, né? Os receptores, né, os que vão fazer com que a serotonina, noradrenalina, norepinefrina, esses hormônios, né, seja melhorado no organismo dessa pessoa, no cérebro dessa pessoa, né? E estudos envolvendo adultos com depressão moderada e grave demonstrou o seguinte: eles fizeram um estudo com 100 pessoas, tá? 30 pessoas tomaram um placebo. Nós falamos do que era o placebo, né? Um remedinho de mentira aí, um antidepressivo de mentira. Em 100 pessoas, essas 30 pessoas, elas relataram uma melhora desses sintomas dentro de 6 a 8 semanas. Então, 30 pessoas que tomaram placebo, um antidepressivo de mentira, tiveram uma melhora aí de 6 a 8 semanas. Para você ver como é que é o poder da mente, né? Mas as pessoas que não tomaram placebo e tomaram um antidepressivo de verdade, em 100 pessoas, 50 delas relataram melhora no sintoma dentro de 6 a 8 semanas, né? Mais pessoas, 50 pessoas que tomaram realmente um antidepressivo, melhoraram com a medicação de verdade. Quem tomou placebo, apenas 30 em 100 pessoas perceberam uma melhora aí dos sintomas, tá bom? Gente, mas assim, os antidepressivos, eles também podem aliviar os sintomas de longo prazo dos transtornos depressivo crônico e da depressão crônica. É a longo prazo também, tá? Mais uma vez, tudo vai depender do paciente, tá? E vai ajudar, sim, a fazer com que esses sintomas desapareçam completamente. Um antidepressivo, ele pode fazer efeito em 1 ou 2 semanas, mas pode levar muito mais tempo, viu, gente, do que vocês imaginam, para ter a melhora nos sintomas, né? Eles também podem ser tratados com uma combinação de 2 medicamentos. Nós estamos falando de depressão moderada, grave e crônica persistente, tá? Isso pode levar a uma melhora, assim, perceptível. Só que em algumas pessoas pode levar mais tempo, né, dessas medicações fazerem efeito. Outras pessoas ainda apresentam sintomas mesmo depois de tentar várias medicações diferentes.
Tem pessoas que sentem demais. A melhora é muito difícil, é muito, muito a longo prazo, né? Então, assim, essas opções de tratamento você pode discutir com o seu médico, tá bom? Beleza? Como é que eu sei? A pergunta dela é boa. Essa pergunta foi feita, né? Foi feita lá. Como é que eu sei que uma pessoa está com depressão grave, né? Persistente? Quando é introduzido, quando o médico introduz mais de um antidepressivo para essa pessoa, tá bom? Mas assim, os antidepressivos, eles podem prevenir recaídas, mas aí o paciente, ele tem que se fazer a pergunta, né? A prevenção de recaída pode ser uma boa ideia para pessoas que já tiveram recaídas, eles podem prevenir sim, pessoas que já tiveram recaídas, né? Pessoas que querem absolutamente evitar uma recaída e pessoas que têm depressão crônica persistente, né? Os antidepressivos geralmente são tomados por 1 a 2 anos, tá, gente? Para não ter essa recaída aí. Então, nesse período, os antidepressivos, eles podem se prevenir essa recaída da depressão aí. Mais uma vez, dependendo da pessoa, da história da pessoa, do histórico dessa pessoa, né? Da vida dela, enfim. Né? Agora, outro estudo também envolvendo pessoas, a gente está falando de pessoas adultas, tá, gente? Pessoas adultas mostraram que tomam antidepressivos juntos, né? Vários depressivos de várias gerações juntos pode reduzir o risco de recaída. Foi o que eu falei, mas não pode prevenir completamente. Nada é 100%. Tem gente que vai ter recaída, tem gente que não vai ter, tá? Tem gente que vai ter recaída depois de anos e anos tomando antidepressivo e tem gente que não vai ter recaída de jeito nenhum. Bom, então vamos falar sobre isso, mas prevenir completamente. Como é que é isso? Né? É complicado, gente, porque a gente está lidando com o ser humano. O ser humano é uma incógnita, né? É uma incógnita. É verdade, né? Mas eles são eficazes. Eles são assim. O que você pode fazer se os antidepressivos não forem eficazes o suficiente? Eles podem ser eficazes, mas se eles não forem, né? Após cerca de 4 semanas, gente, 4 semanas de uso, você pode verificar com o médico se essa medicação de fato está funcionando e qual a sua eficácia diante da sua depressão. Mas caso ao contrário, você tem algumas opções que você pode fazer aí. O médico, ele vai testar o seu sangue para ver a quantidade suficiente do princípio ativo na sua corrente sanguínea. Ele vai verificar se existe alguma doença ou o medicamento pode estar influenciando a sua eficácia, outro medicamento pode estar influenciando a eficácia do antidepressivo. Se você tem uma outra doença, está tomando medicamento para essa outra doença, né? Você precisa encontrar soluções se for difícil para você tomar um antidepressivo regularmente. Essa solução, ela precisa existir, tá? O médico vai aumentar ou diminuir a dose, isso aí vai ser junto com você. A troca de medicação, ela é importante, né? E as orientações médicas, né? Tudo aí é orientação médica, mas o médico, ele vai te orientar também como tomar os outros antidepressivos de acordo com a orientação dele, né? Ele vai passar outros antidepressivos. E assim, é preciso você tomar outra medicação para aumentar o efeito do antidepressivo, né? Por exemplo, antipsicóticos, o cetamina, o lítio. Tem gente que precisa de várias medicações combinando ali para melhorar os sintomas dessa depressão e tirando a ideia de suicídio, né? E principalmente, gente, se você que tem uma depressão grave, moderada, persistente, se você ainda não começou uma psicoterapia, faça a psicoterapia, corram atrás disso. E é claro que você pode conversar com seu médico sobre qual a melhor maneira de lidar com essa depressão,
né? Mas quais são os efeitos colaterais dos antidepressivos? Toda medicação tem efeito colateral, seja mais ou seja menos. O interessante seria não ter, né? Mas os antidepressivos eles vão ter, né? Os antidepressivos eles podem ter assim muitos efeitos colaterais, mas na metade das pessoas que usam antidepressivos elas vão relatar isso, né? E geralmente ocorre durante as primeiras semanas de tratamento. Mas ao longo do tratamento, esses sinais eles vão diminuindo. Eles são bem menos comuns, tá bom? E assim, um exemplo clássico desses efeitos colaterais aí é a boca seca, dores de cabeça, tontura, inquietação, problemas sexuais, né? E assim, esses tipos de problemas, eles são frequentemente percebidos como efeitos mesmo colaterais dessas medicações, mas algum deles pode ser causados pela própria depressão. Nem sempre é a medicação que vai trazer esses efeitos colaterais. A própria depressão, a própria doença pode fazer isso com a pessoa que está doente, tá? E os efeitos colaterais graves, gente, é muito raro acontecer efeitos colaterais graves, né? Pode causar, sim, assim, uma tontura, uma instabilidade, aumentar risco de queda, fratura óssea, principalmente em pessoas idosas, né? Interações com outras medicações pode trazer efeitos colaterais graves aí, né? E aumentar o risco maior ainda, né? E o que você deve considerar, né? Ou decidir se deve ou não tomar um antidepressivo. Você que dá com depressão, você que está com depressão moderada, grave e persistente, você ainda vai considerar se vai tomar ou não o antidepressivo? Cuidado com isso, tá? A opção pelos antidepressivos vai depender muito dos fatores da gravidade, dos sintomas que esse paciente está tendo. E outros fatores também podem influenciar muito essa decisão, tá? Por exemplo, você vai fazer a psicoterapia ou está planejando em fazer? Isso é uma coisa certa para você? Só antidepressivo vai melhorar os seus sintomas, mas, enfim, a psicoterapia é extremamente importante. Você já tomou antidepressivo antes? Eles te ajudaram com isso? Você acha que são potenciais efeitos colaterais? Eles são piores em comparação aos benefícios desses antidepressivos? O efeito colateral, eles são mais importantes do que os benefícios? Eles são piores em comparação aos efeitos benéficos do antidepressivo? É uma coisa a se pensar, pensa aí, tá bom? Gente, só faz sentido usar os antidepressivos se o diagnóstico for um diagnóstico correto. Tem muita gente tomando antidepressivo com diagnóstico completamente errado. E os especialistas, eles acreditam sim que algumas pessoas, tá? O doutor Antônio Faxini falou isso, a doutora Cláudia também falou isso, e eu tô repetindo isso para vocês, tá? Que algumas pessoas recebem prescrição de antidepressivos desnecessariamente. Tá? O fato de que muitas pessoas tomam antidepressivos hoje em dia sugere isso, sugere que isso seja verdade. Tem muita gente falando que está com depressão, vai numa consulta psiquiátrica aí e o médico dá o antidepressivo sem mesmo fazer um diagnóstico mais acertado. Às vezes é só para ficar livre desse paciente mesmo. É a mais pura verdade, tá? Tô falando mentira aqui não. Às vezes eles já estão prescritos para sintomas mais leves, entendeu? A pessoa vai lá com sintomas leves e com sintoma leve dessa depressão e não esteja claro, né? Não vai ajudar, ainda não está claro isso. Esses antidepressivos não vão ajudar numa depressão leve. Não ajuda, a tendência é piorar. Tá bom? Mesmo porque se a pessoa não for disciplinada com a alimentação, eu estou falando da depressão leve, com a alimentação, com exercício físico, tomando só medicação, não fazendo uma psicoterapia, e logo vai estar com uma depressão moderada, grave e persistente aí, crônica.
O ser humano adora brincar com a saúde mental dele, é impressionante. Mas, gente, mesmo assim é importante garantir que a depressão grave seja diagnosticada. Tem muita gente que tem depressão grave e que não tem esse diagnóstico, né? E assim, ela tem que ser tratada adequadamente. Os antidepressivos, eles podem ser úteis neste caso. E para algumas pessoas pode ser a única maneira de retornar à rotina diária, de vida, né? E principalmente se ela começar a tomar os antidepressivos disciplinadamente, sendo acompanhada corretamente com o psiquiatra e fazer a psicoterapia. É a melhor forma de ter uma melhora aí considerável. Tá bom? Muito bom, né? Vocês viram a importância das medicações. Mas e aí, vamos falar da cetamina? Tratamento da depressão resistente e do pensamento suicida? Pois é. A cetamina, gente, ele é um anestésico, que nas últimas décadas chamou muita atenção dos psiquiátricos, dos neurocientistas e dos profissionais da área da saúde mental, tá? Devido ao seu potencial efeito antidepressivo e antissuicida, viu? Cetamina. Essa abordagem inovadora, gente, ela vai oferecer assim uma nova esperança para aquelas pessoas que sofrem com ideias suicidas e transtornos depressivos resistentes à crônica, né, ao tratamento convencional, né? Mas assim, falando sobre o suicídio, ela é uma epidemia global, sem dúvida nenhuma. A depressão, infelizmente, né? A depressão e a ideia suicida, elas representam um problema de saúde pública em escala global. Milhões de pessoas em todo o mundo lutam diariamente contra a escuridão emocional que essa condição pode causar. O tratamento, gente, convencional, incluindo terapias e antidepressivos, é eficaz para muitas pessoas. Mas existe uma parcela significativa de pacientes que não vai responder adequadamente, ou leva semanas e semanas para obter um alívio dos seus sintomas. E para aqueles que estão no estado de crise dessa depressão, desses sintomas, essa espera pode ser extremamente perigosa. Você sabia disso? Muito perigosa, né? E a cetamina, gente, vamos falar da ação desse antidepressivo, antisuicida. A ação rápida que essa medicação tem. A cetamina se destaca assim pela sua rápida ação antidepressiva. Ela é bem diferente dos antidepressivos tradicionais, tá? Muito diferente, que pode levar semanas aí para começar a fazer um efeito. A cetamina, ela pode proporcionar alívio em questão assim de horas. Questão de horas. Mas em alguns casos, sobretudo do planejamento e crise com intenção suicida, viu? Principalmente com esse planejamento de crise e com intenção suicida. Então, a medicação vai agir rapidamente para que essa pessoa não tenha esse planejamento e essa crise com a ideia de suicidar. Isso é cortado dela, né? E a cetamina se torna uma opção para aqueles que necessitam dessa ajuda imediata. Mas a ação da cetamina, gente, o mecanismo exato pela qual a cetamina atua no alívio da depressão e na redução da ideia suicida, ainda é completamente, assim, não é completamente compreendida, tá? Ela não é. Mas acredita que ela atua na modulação dos receptores, tá? De glutamato no cérebro, promovendo uma regulação positiva das vias neurais, dos neurônios, dos neurotransmissores, né? De todos esses hormônios que a gente tem aí, né? Afetadas pela doença da depressão. E isso vai levar a uma rápida melhora do humor e a diminuição dos pensamentos e desse planejamento suicida que a pessoa está tendo, né? É complicado, né, gente? Eu falei desses receptores, mas é de uma eficiência muito grande. E como é que é feita a administração da cetamina? Como que é feita essa administração?
ela pode ser administrada de várias maneiras, incluindo por via intravenosa e intranasal. Lembra quando eu falei spray nasal? Pois é. Essa escolha vai depender das necessidades individuais de cada paciente e da avaliação médica, principalmente. A administração é supervisionada pelo profissional da área da saúde e ela é essencial para garantir a segurança e a eficácia do tratamento, tá? Ela é feita no hospital, tá bom, gente? Dentro de uma clínica, dentro de um hospital. A eficácia e pesquisa continuada sobre a cetamina, ela é muito importante, né? Estudos clínicos aí têm demonstrado repetidamente a eficácia da cetamina, sim, na redução da ideia suicida e na melhora dos sintomas da depressão. Mas assim, é importante a gente destacar que a cetamina, ela não é uma cura definitiva não, tá, gente? Não é. Os efeitos podem ser temporários, completamente temporários. O paciente ele precisa fazer a manutenção do tratamento psiquiátrico. Ele precisa ter o acompanhamento contínuo desse tratamento com outras medicações antidepressivas. Isso é essencial para o sucesso a longo prazo. Essa medicação cetamina sozinha para o paciente, desculpa aí, não vai tratar as condições, os sintomas da depressão e nem dos pensamentos suicidas, não. Ela é uma coisa momentânea, tá? Ela é para aquela crise ali naquele momento, tá? Mas a gente sabe disso, né? É importante a gente ter essa consciência, né? Mas existem, gente, os desafios, né? E as considerações éticas sobre o uso da cetamina, tá? Eu entrei com essas questões éticas porque é importante a gente falar sobre isso, para a gente saber do que se trata, né? É a questão da administração da cetamina. O uso da cetamina no tratamento da ideia suicida também vai levantar alguns desafios e considerações éticas extremamente importantes, né? A administração controlada pelos profissionais da área da saúde, ela é muito necessária para evitar o uso indevido dessa substância. Gente, existem profissionais e profissionais, né? A gente tem que entender isso. Além disso, gente, avaliar cuidadosamente os riscos e os benefícios de qualquer intervenção é importante porque vai garantir que os pacientes recebam o tratamento mais apropriado para suas necessidades individuais. E isso é o correto a se fazer, né? Então vamos tomar cuidado, né, gente? A gente tem que ter um certo controle aí sobre a necessidade para evitar o uso indevido dessa substância. Cuidado com isso, viu, gente? Vamos ter ética, tá bom? Quando um paciente chegar lá, vamos ficar atento com isso. Os médicos precisam ficar de olho, né? Nem sempre numa crise o paciente com depressão e ideia suicida ele vai para um hospital psiquiátrico, ele vai mesmo para o hospital que tem consultas psiquiátricas, ou se ele for para uma emergência de um hospital X, o psiquiatra nem tem. Quem vai ter que fazer esse cuidado é o médico de plantão ali na hora, né? Mas bom, gente, concluindo aí a nossa resenha, né? A cetamina oferece uma nova, assim, esperança para todas as pessoas com pensamentos suicidas, né? E depressão resistente à crônica. E ao seu tratamento, enfim, que precisam daquilo naquele momento da crise. Mas os efeitos rápidos, eles podem proporcionar um alívio imediato, sim, mas é fundamental que os pacientes recebam acompanhamento contínuo e, assim, uma avaliação maravilhosa de um psiquiatra para garantir o bem-estar a longo prazo. Gente, tudo é a longo prazo. Não espere tomar uma medicação e achar que amanhã você vai ficar bem, porque não vai, tá bom? As medicações antidepressivas, elas vão funcionar melhor para pacientes com depressão moderada, grave e crônica, persistente, pacientes que também têm pensamentos suicidas. E neste caso, entra com a cetamina aí em crise imediata para tentar
para aliviar esses pensamentos suicidas e esses sintomas que tanto machuca, que dói na alma, né? Pois é, a nossa resenha fica aí para passar para a comunidade, para a ata. Eu espero que vocês tenham entendido a importância do tratamento psiquiátrico com antidepressivos. Você que tem depressão, por favor, procure ajuda médica. Tome os seus antidepressivos corretamente, né? Veja todos os parâmetros aí em relação à sua saúde, em relação às suas medicações, ao que você sente, aos efeitos colaterais. Converse com um psiquiatra. Se não está dando certo, conversa com ele. É uma construção de um lado e de outro. Você que é paciente, você precisa fazer a sua parte. O médico está ali para te ajudar também nesse contexto, mas você precisa ter disciplina para isso. Ter consciência, principalmente, do que o problema que você carrega é um problema muito sério. E lembrando que a depressão leve tem como corrigi-la sem precisar tomar nenhuma medicação. Tem muita gente tomando medicação sem precisar, infelizmente, tá? Não é? Pois é. Alimentação, intestino e cérebro, tudo a ver. Uma alimentação saudável e exercício físico pode melhorar a sua depressão leve. Cuidado para não ficar tomando remédio e a sua depressão piorar, tá? Consciência, viu, gente? Consciência é tudo. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui comigo nessa resenha. Muito obrigada por tudo, valeu demais. Eu aprendi muito, espero que vocês tenham aprendido. Os certificados serão enviados amanhã, tá bom? Beleza. Beijo para vocês, fiquem, vou ter uma palavrinha com vocês ainda, tá bom? Comunidade, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado aí, espero que vocês tirem algo de bom disso aí, tá bom? Dessa resenha maravilhosa, desse autoconhecimento aí que a gente realmente precisa ter. Depressão não é brincadeira, depressão mata. Vamos ter cuidado, tá bom? Forte abraço, saúde a todos. Tchau, tchau, tudo de bom pra vocês. Fiquem que a gente vai bater um papo, tá? Obrigada, gente. Tchau, tchau.